Seja muito bem-vindo, eu sou o Márcio Franklin, é um prazer ter você aqui na minha casa, no podcast Márcio em Ação. E hoje eu tenho um convidado especial. O cara tem apenas 33 anos, formado em Direito, em Gestão Pública, pré-candidato a prefeito aqui em Barra Velha, o meu amigo Tiago Pinheiro. Tiago Pinheiro, seja bem-vindo. É um prazer ter você aí na minha casa, meu irmão. Olá, Márcio, obrigado pelo convite. Até voz bonita que o Márcio tem, né? Voz locutor. É sempre um privilégio estar podendo falar com o amigo, e especialmente nesse novo desafio que tu lançou agora, que são os podcasts. Já acompanhamos essa entrevista que tu fez. Parabéns pela iniciativa. E estamos aqui para, quem sabe, poder contribuir de alguma maneira com um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa opinião. Tiago, eu te conheço como político, como já foi vereador, secretário, mas eu sei que você tem sua profissão. Fala para o nosso público, qual é a tua profissão hoje, o que você faz, porque hoje você não está no governo, certo? Hoje você trabalha com o quê? Márcio, a minha formação em administração pública e direito me levou a montar, junto com meu sócio, uma empresa de consultoria administrativa imobiliária. Legal. Além da parte imobiliária, corretor de imóveis, que tu também és, Uhum. a gente também atua na parte de consultoria, especialmente em licitações, captando empresas que desejam vender para o poder público, onde a gente faz toda a assessoria, a montagem da parte documental, a habilitação dessa empresa, analisamos o edital, onde ela esteja apta a competir naquele processo. Então, nós Legal. representamos as empresas em processos licitatórios, fornecendo a elas essa consultoria administrativa. Legal. Então, antes de ser político, tu tem a tua parte profissional também, a tua parte de gestão, né? Como se confundisse, né? Como a gente vai falar sobre o assunto, a minha formação se deu dentro da administração pública, mas para além disso, fora do cargo eletivo, como tu mencionou, nós também temos a nossa função na vida privada. Legal. Então, nós empreendemos essa empresa já há 3 anos, uma consultoria administrativa imobiliária, como eu falei, atuando especialmente nessas duas áreas. Além da parte jurídica, meu sócio é advogado, ele atua na parte jurídica, eu tenho formação em direito, hoje eu não advogo, mas nós temos essa consultoria hoje atuando especialmente na área administrativa e imobiliária. É bom saber porque quando fala Tiago Pinheiro, o pessoal lembra das lojas Pinheiro e todo mundo acha que tu tá lá vendendo móveis, né? Na verdade, é um orgulho para mim fazer Show. parte da família, porque até esse desejo de participar da vida pública, ele vem dentro de casa. Meu avô, uma pessoa que se criou vendendo de porta em porta aqui na nossa cidade, na região toda, especialmente Barra Velha, São João do Itaperiú. Então, ele vem de Joinville para Barra Velha, aqui para nossa região, para fazer esta venda de porta em porta. Que E legal. aí, essa primeira incursão comercial que ele teve, gerou, mais tarde, o surgimento da Loja Pinheiro, que aí, junto com meu pai e a minha falecida avó, eram sócios, e aí sim, com sede fixa, sempre aqui em Barra Velha. Começou ali no centro, ao lado da farmácia Cruz Azul, onde sempre foi a instaladora Rosa, Certo. e agora é outra loja de imóveis. Uhum. Não fazendo propaganda, mas agora é Valdir Imóveis lá. Começou ali. E Legal. depois se estabeleceu onde é hoje, né? A loja iniciou em 1985. Então, desde pequeno, eu vi meu avô, meu pai, trabalhando na loja de E imóveis. sempre esteve ali trabalhando junto com a família, né? Na verdade, eu não cheguei a trabalhar na loja. Eu fazia para ajudar meu pai naquele momento de muito movimento, no verão, especialmente no verão, nós fazíamos algumas entregas, participava ali. Só que o meu pai e minha mãe, a minha família, eles me oportunizaram a chance de poder estudar. Então, quando eu era mais novo, a gente estudava durante praticamente o ano todo, normal, ensino médio, ensino fundamental, e aí, durante o verão, nós auxiliávamos ali na loja, tanto eu quanto meu primo. Nós auxiliávamos na loja, na montagem, nas entregas, montagem de pequenas coisas. Se perguntasse também se sabe montar um móvel, Márcio, é qualquer coisa. Você montar uma cama, a cabeceira de uma cama, a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia vem até manual nessas lojas que vendem, né? Né? Mas a questão das entregas, nós auxiliávamos as entregas. Só que quando eu vou para o ensino médio, eu já faço a soma com o ensino técnico. Então, eu cursei junto ensino médio e técnico. Fiz o ensino técnico de gestão empresarial. Aí depois, já com 17 anos, eu tive a oportunidade de passar numa universidade estadual, que foi a UDESC, onde eu cursei administração pública. Então, como eu falei, a minha família me deu essa oportunidade de estudar. Que bom, cara. Então, que bom. a minha primeira experiência profissional, Márcio, foi aos 16 para 17 anos, sendo instrutor de informática para melhor idade. Tinha alunos de 60, Olha. 70 até 82 anos. Que legal, Foi a minha hein? primeira experiência profissional. Aí depois a gente acabou entrando na política. Eu pergunto isso que é para as pessoas conhecerem um pouco mais do Tiago Pinheiro, né?
A gente sabe que tu é uma parte muito especial aqui de Barra Velha, mas muitas pessoas precisam saber alguns detalhes. E eu quero saber o seguinte, cara, o que te levou a ir para a vida pública? Por que deu um tic-tac na tua cabeça e hoje tu é pré-candidato a prefeito em Barra Velha? O que te levou? Mas essa pergunta é basicamente a minha história de vida. Eu sempre digo que eu decidi desde muito novo, realmente tinha muito novo, menos de 10 anos de idade. Criança. Criança. Foi um vereador e um prefeito, foi um candidato, foi um prefeito, o prefeito de Barra Velha, esteve na minha escola, naquela semana das profissões, por assim dizer, e explicando o que era ser prefeito, ou o que era a função de ser prefeito. Mas era prefeito, foi lá para mostrar ali a atuação dele. E ali me deu um gatilho de que, poxa, isso é uma profissão na época, uma profissão legal. Mas com o tempo, com o passar dos anos, eu entendi que não é uma profissão, era um cargo eletivo e, na verdade, a gestão pública em si poderia ser uma carreira. E quando eu tenho que escolher, né, ali eu sou indicado a escolher uma graduação, eu achei no curso de administração pública a minha verdadeira vocação. Foi onde eu faço vestibular, ingressei na faculdade, e aí logo nos primeiros anos de graduação, envolvido com o movimento estudantil, envolvido com as demais associações, especialmente a CDL aqui em Barra Velha, onde eu participo Legal. desde os 16 anos, eu entendi que política não é só o cargo, a política se faz em qualquer lugar. Mas também eu tive a oportunidade em 2011, aí com 20 anos de idade, durante a minha faculdade, durante a minha graduação, através da CDL, de ser indicado a ocupar o cargo de secretário de turismo. Então ali começou a minha formação prática, além da teórica, e eu digo que hoje a minha formação profissional, ela se fez dentro da vida pública. Hoje a gente falou agora sobre a minha formação profissional fora da vida pública, através da consultoria, mas basicamente nos últimos 12 anos eu tenho participado ativamente da política através de mandatos ou cargos, onde eu tornei, e isso sem demérito nenhum, falo inclusive com muito orgulho, eu tornei da política ou da gestão pública a minha verdadeira profissão. Top, legal, irmão. Todo mundo tem de onde vem a inspiração, né, cara? E é isso aí, é legal saber que lá nos 10 anos de idade, então. Sim, depois, com o passar dos anos, eu tive a oportunidade através do meu pai. Isso eu sempre digo. O meu avô, ele me ensinou a ter esse contato com as pessoas. O meu avô, ele tem muito disso. Me ensinou a ter esse contato com as pessoas. Porque quando eu era pequeno, eu visitava com meus avós, nas vendas que ele fazia, visitava, nas entregas que eu falei que ele fazia. Ia junto. A gente ia junto e convivia, aí a gente aprendeu a ter esse contato com as pessoas. Mas o meu pai me ensinou uma visão de gestão, uma visão administrativa. Como é que funciona a loja e funciona até hoje? O avô sempre foi o comercial, o avô sempre foi o vendedor e o meu pai sempre foi o administrativo. Então, eu somei essas duas experiências e moldei a minha própria formação. Então, o que eu quero dizer com isso? Falando um pouco sobre meu pai. O meu pai, enquanto diretor da CDL, ele teve a oportunidade de ocupar vários espaços de destaque. Ele foi presidente da CDL de Barra Velha 2 vezes e ele chegou a ser vice-presidente estadual da CDL. Olha que legal, cara. E nessas caminhadas que ele fazia junto à CDL estadual, eu ia junto com ele. Legal. E ali nós tínhamos contato com diversos políticos. Então, aprendi a conviver então diariamente tá com aí, o Luiz né, Henrique da irmão? Silveira. Então tá aí. Tu ficava do lado da mesa ali, ele mandando tu ficar quieto e tu só ouvindo tudo. E aí começou a aguçar esse interesse que foi despertado naquela visita do prefeito lá no colégio. E aí, vendo essas experiências, eu tinha depois, mais tarde, ficou mais fácil. Hoje tem YouTube, né? Antigamente não tinha. Mas eu tinha o hábito, Márcio, de abrir na TV Câmara, na TV Senado, e ficar assistindo o pronunciamento dos deputados, dos senadores. Isso adolescente já? Isso entre 10 e 15, 14 anos. Pô, e com 10, 14 anos já ficava assistindo o jornal já? A gente acompanhava as notícias, não acompanhava notícias locais, né? Mas a gente via, buscava se espelhar nesses políticos, especialmente na fala. As pessoas, tu já fez curso de oratório? Eu nunca fiz curso de oratório. Eu olhava o senador e o deputado falando na TV Câmara e, por imitação, a gente ia tentando buscar um caminho giratório. Então, eu já passei por vários momentos da minha vida. Então, ouvindo um orador falar, eu copiava o jeito que ele falava. Pô, que legal, e assim cara. A gente foi moldando nosso próprio estilo de oratório. Só que quando eu entro aí, passando por esse momento estudantil, né, tanto na escola, tanto no ensino médio, grêmio estudantil, líder de classe, sempre tinha esses espaços. A própria CDL jovem, que nós ingressamos já com 15 para 16 anos, mas o despertar mesmo, aquele clique para entender que gestão pública é coisa séria, que gestão pública não é só
ter oratória, não é só falar, não é só andar na rua, não é só fazer política. Gestão pública é muito mais sério que isso. Isso aí. Esse despertar foi na faculdade, quando a gente Show. começa a ter uma visão mais teórica do que é a política em si. Agora, meu irmão, seguinte, vindo para os momentos atuais, quais são os maiores desafios da gestão pública de Barra Velha nos momentos atuais? Na tua opinião, como pré-candidato a prefeito? Na minha opinião, como pré-candidato a vereador, né? Para você que não sabe, eu sou pré-candidato a vereador. A minha opinião eu falo daqui a pouco, mas... Não vai dar um spoiler? Não vou dar um spoiler, mas a tua opinião, quais são os desafios? Ela começa nessa frase que eu falei agora, de a própria comunidade, do eleitor entender que a gestão pública ela vai muito além dos 45 dias de campanha. Muitas pessoas buscam num político aquilo que elas veem nos 45 dias de campanha. Aquele cara que é carismático, aquele cara que bate nas costas, aquele cara que está no barzinho, aquele cara que se faz presente. Isso é fundamental na política porque ser conhecido e se fazer presente é fundamental e importante. Uhum. Só que para além dos 45 dias de campanha, Márcio, a gente tem que entender que nós temos 4 anos de mandato, 4 anos de gestão. E tal como quando a gente se adoece, nós buscamos médicos e de preferência especializados na área que a gente precisa, tal como quando a gente está precisando construir uma casa, a gente busca um arquiteto e um engenheiro para fazer o projeto, certo, e um pedreiro bom para fazer aquele projeto acontecer. Na vida pública, a gente também tem que entender que a gente precisa buscar um gestor que entenda de administração pública, que entenda de gestão e que entenda do serviço para tu confiar este poder, essa capacidade de cuidar das pessoas por 4 anos. Uhum. Isso é muito importante. Então, esse principal desafio que eu digo hoje, falando geral, até quero citar uma referência. Quando eu fui vereador, nos últimos 2 anos do meu mandato, eu tive a oportunidade de conhecer uma ONG chamada Politize. E essa ONG é uma ONG de educação política, uma organização sem fins lucrativos, que ela leva a educação política para todas as pessoas. E como é que ela fazia isso? Através de palestras, de cursos, de material. Quem quiser acessar na internet, Politize, com Z, bota no Google, vai aparecer lá vários conteúdos sobre política e sobre todos os assuntos que Vamos colocar aí abaixo, aí, qual o nome? Politize. Politize com Z. E você já vê aí como é que funciona. E o que essas pessoas fizeram? O que esse grupo de estudantes, na época que montou essa organização, fez? Eles abriram para o Brasil inteiro a oportunidade de termos embaixadores do Politize. Eram pessoas que se voluntariavam, que faziam um processo de seleção, que eram treinados, faziam uma prova, eram treinados e capacitados para levar esse conhecimento adiante. E várias pessoas do Brasil inteiro escreveram, eu me inscrevi e fui classificado. Passei por um treinamento e nós tínhamos a missão, né, sem fins lucrativos, gratuitamente, de levar essa educação política a todo lugar. E eu foquei nas escolas. Então eu tive a oportunidade de visitar, especialmente ensino médio, aquela pessoa que está buscando o primeiro voto, a levar esse conhecimento, essa educação política para lá, ensinar o que é o executivo, o legislativo, o que é o judiciário, qual a importância do voto, como funciona a administração pública na essência, porque se a gente andar na rua, tem muitas pessoas que não sabem ainda, infelizmente, diferenciar o que faz o prefeito e o que faz o vereador. E diante disso, nós tivemos essa oportunidade de levar esse conhecimento, e aí eu ia falar, esta importância, tá, de levar a educação política adiante, ela reflete especialmente agora nas próprias eleições, onde a gente infelizmente vê, né, as pessoas às vezes votarem por um outro qualquer interesse, que não seja realmente a qualificação do candidato. Isso numa eleição municipal, onde o interesse é um pouquinho maior. Agora, quando a gente vai para a eleição estadual, eleição geral, as eleições nacionais, a gente percebe que muitas pessoas votam em deputado e nem lembram quem é. Nem sabe quem é. E entrando nesse critério, nesse mérito aí, dando o meu spoiler, né, como pré-candidato a vereador, a gente entende que a nossa cidade de Barra Velha hoje, ela está necessitada de gestores. Porque para ser prefeito, para ser vereador, é algo muito além do que as pessoas imaginam. Então hoje, eu entendo, me corrija se eu estiver errado, né? O prefeito vai dominar uma cidade inteira, que é uma grande empresa. Hoje a nossa prefeitura tem quantos funcionários? Ela tem aproximadamente 1.700 funcionários. 1.700 além dos terceirizados. Então imagina, praticamente a quantidade de funcionários da Van. Mais que a Van. Mais que a Van. Acho que a Van, até
Até um tempo atrás era mais que a Van. A Van contratou agora, mas que eu saiba imagina mais só. que a Van. Então, é como se o cara fosse você fosse o velho da Van, né? O próximo prefeito fosse a unidade de Barra Velha, que é uma das maiores dele por causa da distribuição, sim. E aí, pegando essa situação, no meu entendimento, o prefeito é o dono da Van, né? É o dono da Van. Legal essa comparação. Legal essa comparação, né? E os vereadores são os gerentes. Se os gerentes não analisar que tem algo errado, o que é que vai acontecer com a loja? Vai quebrar. Vai quebrar. Ah, tem um caixa, tem outro segurança que não está legal, tem algum erro, e esses gerentes não passam para a diretoria, não passam para o dono, a loja vai quebrar. Mesmo assim, são os vereadores, né? O papel do vereador hoje, como você falou, tem muitas pessoas que não sabem qual é o papel do vereador. E o papel do vereador é o quê? Fiscalizar, claro, fazer leis e fiscalizar, né, a gestão auxiliando o prefeito. Estou certo ou errado? Perfeito. E aí vem o tamanho da responsabilidade. Esse ponto foi legal, essa comparação em relação à Van, em relação à prefeitura. A Van, essencialmente, ela trabalha no mercado varejista, ela vende. Uhum. Ela é uma empresa de comércio, ela vende, né? Uma empresa que vende vários produtos, um mix de produtos gigantesco, sem querer fazer propaganda para o nosso amigo Luciano. Pois é, né? Mas a essência da Van é essa, é varejo. Tá? No poder público, tal como qualquer outra empresa que a gente possa citar, o cliente é o munícipe, é o morador, é o cidadão, ele é o nosso cliente. Agora perceba, a gente está escolhendo um gestor, a gente está escolhendo um dono de empresa, um comandante, por assim dizer, que vai cuidar de quase, sei lá, mais de 11 áreas diferentes de atuação. A gente vai falar de saúde, educação, obras, turismo, cultura, esporte, assistência social, segurança pública. Nós vamos falar das mais diversas áreas de atuação. Então, tu entender que a gente pode ter, por exemplo, um prefeito médico que entenda tudo sobre saúde, mas que não entenda sobre educação. A gente pode ter um prefeito engenheiro, um pedreiro, um prefeito construtor, que entenda tudo sobre obras, mas que não entenda sobre saúde. A gente pode ter um prefeito que seja aquele cara carismático, aquele líder do povão, que a gente costuma dizer, que possa entender tudo sobre o social, mas que não entende sobre o turismo. Perceba que qual é o desafio que nós escolhemos desse gestor? É alguém que entenda como funciona essa engrenagem e, acima de tudo, que tenha credibilidade e que tenha disposição de entender que a equipe de secretariados necessariamente tem que entender muito sobre cada área. Porque o prefeito controla, como tu mesmo falou e muito bem colocou, o prefeito controla essa engrenagem, mas quem faz ela rodar de uma maneira boa e redonda, por assim dizer, é o secretariado. E esse necessita ser qualificado. É o conjunto, né, da ferramenta, né? Porque se eu coloco uma pessoa aqui, vamos dar exemplo, eu tenho uma imobiliária, né? Lembrando, né? Primícia Imóveis, você que está procurando um imóvel, agora hora do mexer, né? Precisando comprar um imóvel, vai na Primícia Imóveis. Então, eu tenho Rapaz é bom, rapaz é bom. Eu tenho a imobiliária Primícia Imóveis. Então, digamos, o Márcio vai ser secretário de saúde. Não quero. O que é que eu vou fazer na saúde? O que é que eu entendo de remédio? O que é que eu entendo de médico? E aí, o que acontece? Se colocar um secretário que ele não tem a capacitação necessária para aquela função, vai dar pior. Então, a responsabilidade do prefeito, né, em fazer a máquina girar é muito grande, né? É muito grande. Colocar essas peças-chave, o secretariado, um cara que... É igual, vamos colocar no meu caso. Quando eu faço contratação para minha empresa, eu tenho que contratar uma secretária, ela tem que entender do Excel, ela tem que saber mandar um e-mail, atender um telefone. Como é que eu vou contratar uma secretária que ela não sabe fazer essas coisas básicas? Até eu ensinar ela, vai dar trabalho. Mesmo assim, vai ser o secretariado, né? No próximo governo. Tem que colocar pessoas qualificadas, né? Vou citar o exemplo do ex-presidente Bolsonaro. Quando ele assume o mandato, o primeiro ato dele é montar um ministério, por assim dizer, realmente qualificado. E isso mostrou muito sobre qual o grande desafio da gestão, de tu conseguir realmente trazer para dentro do governo essas pessoas. E no município, esse desafio é muito maior, porque a diferença de tu achar essas pessoas que estejam com vontade de entrar para dentro desse universo político, ainda mais num tempo tão turbulento como a gente está vivendo agora. Uma pessoa que realmente tem a sua estabilidade na sua empresa, que tenha a qualificação que a gente diz aqui, ela é vista por diversos fatores. Ela é vista por a capacidade de trabalho que a pessoa tem, ela é vista pelo currículo histórico que a pessoa tem, pela atuação profissional que ela tem, ela é vista pela trajetória acadêmica também, mas ela é uma soma de tudo. É um ou outro ou todos esses pontos. Isso que forma a qualificação da pessoa. Isso é muito importante dizer. Eu passei
por um período de formação, eu me formei em administração pública, fiz uma pós-graduação em gestão municipal, sou formado em direito, mas eu também passei por quase 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, de atuação prática em diversos cargos. Fui vereador, fui secretário municipal em 2 municípios, fui secretário por um longo período e fui candidato a prefeito na última eleição. Eu estou somando a teoria com a prática. Eu tenho resultados por todos os lugares que eu passei. Isso é muito importante falar. E numa escolha de secretário também isso é levado em consideração. E eu quero deixar isso muito registrado, Márcio. Ninguém aqui é contra quem não estudou. Tem vários empresários muito bem-sucedidos no Brasil inteiro, aqui em Barra Velha, exemplo, que não tiveram a possibilidade de estudar. Antigamente, na geração do meu pai, meu avô nem se fala, era muito difícil o acesso à educação. Graças a Deus, hoje a educação se tornou mais popular. Hoje o próprio ensino à distância permite muitas pessoas a fazerem a tão sonhada faculdade que nunca podiam ter feito quando eram mais jovens. Mas essas pessoas nunca deixaram de empreender, de ganhar dinheiro, de serem bem-sucedidas naquilo que fazem por causa do diploma. E concluindo essa minha linha de raciocínio, o que eu quero dizer é que a capacidade que a gente fala é medida por esses vários fatores. Pelo currículo profissional, pelo currículo acadêmico ou pelas entregas que fez. E isso vai moldando o caráter e a formação de uma pessoa. E é onde eu quero chegar com tudo isso. Se Barra Velha não entender que o prefeito é a pessoa que tem que assumir este compromisso de escolher as pessoas técnicas, e se a gente não entender que essas pessoas, ao entrarem na administração pública, acima de tudo, independente do currículo e formação que elas tenham, o principal desafio delas em cada área é atender a comunidade, é fazer o município desenvolver, é fazer o município realmente ter a entrega do serviço público necessário. E aquilo que eu sempre falo, fazer pelo povo. Isso também tem evidência na eleição. Ele não é do povo, ele não vai fazer pelo povo. Fazer pelo povo, para mim, Márcio, e todo mundo que está nos assistindo, é entregar o serviço público na ponta. Tá certo, isso aí. É entregar a obra, é fazer o serviço público ter uma qualidade bem feita, e não adianta prometer que vai fazer um monte de coisa se não entender que o dinheiro acaba também, né? E tem muito dinheiro arrecadando, mas esse dinheiro tem que ser muito bem empregado. Como funciona é fundamental. Mas saber administrar o dinheiro da maneira bem feita é papel de gestor. Certo. E esse é o nosso principal desafio, não somente em Barra Velha, mas em todo o Brasil. Por isso que eu citei o Bolsonaro na escolha dos ministros dele, trazendo reflexo para Barra Velha. É isso aí. E pegando o teu gancho que tu falou ali, a questão, tem muitas pessoas que não têm estudo e oportunidades. Eu digo por mim, estou aqui em Barra Velha já faz 20 anos, né, cara? Muitas pessoas não me conhecem ainda, que não me conhecem, por favor, entra nas nossas redes sociais aí, né? Mas eu cheguei em Barra Velha, eu vendia rede. Fazia tatuagem na praia, tive a oportunidade de trabalhar de garçom em vários restaurantes, segurança, pintor, né? Enfim, cara, e hoje tenho 2 empresas, alguns funcionários, tinha uma empresa agora, recentemente vendi em outro segmento. Então, a questão privada, as oportunidades que passou na minha vida, me deu a capacidade hoje de eu estar preparado em ser pré-candidato a vereador, né, e ter a habilidade de como funciona uma prefeitura, uma Câmara de Vereador. Isso vai ajudar bastante, né? Eu acho que tem muitos vereadores aí em outros municípios que não tem muita experiência na questão privada. Se o cara não tem experiência em ver um contrato, em administração, como é que ele vai fiscalizar? Eu acredito que essa minha trajetória vai me ajudar muito, né, a fiscalizar o senhor. Amém. Vou fiscalizar o senhor, se cuide. Isso é bacana ser falado, porque o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, os vereadores, ele geralmente é um reflexo social. Muitas pessoas gostam de votar naquelas pessoas que elas se assemelham. Isso é histórico. A gente pode analisar Barra Velha e vários outros municípios. Mas é importante entender que o vereador eleito, independente do recorte social que seja feito, como a gente quer falar assim, o que é o reflexo social? O pedreiro quer votar no pedreiro, o pescador quer votar no pescador, o médico quer votar no médico. É um reflexo social. É a sociedade representada ali dentro. Mas todos ali dentro têm a sua contribuição, e especialmente a fiscalização e a representação é muito importante. Isso aí. No município como o nosso, eu fui vereador e tu vai passar por essa experiência. Numa Câmara hoje, numa Câmara como Barra Velha, numa cidade como a nossa, é essencial essa figura representativa. E essa representação ela é feita de várias maneiras. Sendo a fiscalização, sendo a fala na tribuna, sendo a presença diante aos bairros, diante dos problemas que a cidade enfrenta, seja esta relação intergovernamental entre poderes, que é muito importante esse diálogo, e é importante entender o negócio. Eu fui vereador da oposição. Quando eu fui vereador, eu fui da oposição. Significa dizer que eu odiava o prefeito? Não.
Significa dizer que a minha linha administrativa, a minha visão administrativa, não era compatível com a visão do prefeito, independente do partido que sejamos. O jeito que ele conduzia a prefeitura não era o jeito que eu julgava certo. Tanto é que viramos candidatos adversários depois de um pleito eleitoral. Uhum. Nunca impediu de eu manter o contato e o relacionamento com ele, nunca impediu de eu participar de reunião com ele, nunca impediu de eu votar sim em inúmeros projetos que eram bons para a população. Se o projeto é bom e ia favorecer a população, tem que votar a favor. Agora também não me tirava o direito de cobrar aquilo que eu não concordava. Certo. Sempre em comunicação com a comunidade. Esse é o mais importante, Márcio. Eu tenho falado muito isso, a questão do diálogo. Legal. Agora, Tiago, me fala aí um pouco, cara. Na nossa cidade está passando por várias situações necessárias que precisam ser atendidas. E a mobilidade urbana? O que é que tu me fala? O que é que o nosso município precisa nessa questão? Se a gente for analisar aí as estatísticas, né, as notícias que aparecem, as boas notícias que apareceram de Barra Velha, nós vimos aí dados recentes que Barra Velha foi a segunda cidade que mais cresceu em número de habitantes. Pois é. Significa que tem mais pessoas andando na rua. É isso aí. Tem mais pessoas andando de carro, de bicicleta, enfim, tem mais pessoas se movimentando. A nossa cidade cresceu em número de habitantes, isso o próprio IBGE mostra, apesar de eu achar que tem mais gente do que o IBGE fala. Também acho. Porém, as nossas ruas não cresceram tanto. Nós tivemos o surgimento de novos loteamentos, né, que acabam virando novos bairros. Só que os nossos eixos principais de mobilidade, as nossas principais avenidas, se mantêm as mesmas. E se nós formos observar, especialmente na tua área como corretor de imóveis, na minha também, se nós formos a observar os futuros lançamentos que estão para acontecer, especialmente na região do Tabuleiro, na região central e em algumas áreas centrais dos bairros, Itajuba, São Cristóvão, vários projetos estão acontecendo lá, a gente começa a perceber que num curto espaço de tempo vai ter muito mais gente lá. Vai triplicar a quantidade de população na nossa cidade, porque é muito empreendimento, cara. É muita gente que está vindo para cá. Isso é bom, por um lado é bom. Mas só que temos que se preparar, a cidade tem que estar preparada para essa quantidade de pessoas. Nós estamos falando da questão da mobilidade, que eu fiz esse gancho para responder a tua pergunta, que eu ainda não respondi, mas a questão isso também afeta na questão do atendimento de saúde, do atendimento da educação, isso afeta em vários outros setores. Segurança principalmente. Tudo. Mas a questão da mobilidade, isso é acompanhado a longo prazo. A gente tem que entender que, e aí volta a falar da questão da gestão. Se o prefeito entra pensando em só 4 anos, ele não vai fazer uma obra de mobilidade, ele vai calçar uma rua, show de bola. Isso é infraestrutura urbana. Mas ele não vai pensar em abrir uma avenida, ele não vai pensar em fazer a comunicação dos loteamentos, ele não vai pensar além do prazo do mandato dele. E essa questão do plano de mobilidade, ela também acompanha muito esse momento que a gente vive hoje, que algumas pessoas sabem, nós que estamos na área sabemos, mas muitas outras não vivem, que é a própria atualização, revisão do plano diretor. Certo. Que está parado, Márcio do céu. Desde que eu entrei na vida pública, ativamente, 2012, 2013, 2011, eu entrei, mas 2012 ou 2013, já se fazia o estudo do plano diretor. Da revisão do plano diretor. Porque o nosso plano diretor é 2008. O Estatuto da Cidade recomenda que em 10 anos ele seja revisado, portanto 2018. Porém, antecipou-se essa revisão através daquilo que também o Estatuto da Cidade recomenda, que são as leituras técnicas comunitárias. Ou seja, levar para o bairro a audiência pública e chamar o povo para discussão. Começou lá em 2012 isso, quando se queria fazer uma alteração na lei de uso e ocupação de solo. Passou 12, 13, 14, enfim, chegou em 2024, e nada ainda. 11 anos, né? E ainda não se concluiu a peça final, o estudo para que fosse enviado à Câmara do plano diretor. Claro que a gente passou por um momento muito turbulento, né? Um momento de instabilidade política, enfim, o planejamento acabou caindo, né? As pessoas que estavam comandando o planejamento não estão mais, o prefeito mudou, né? É um novo momento. Todo esse processo está sendo revisado, mas se a gente não entender que a peça principal de planejamento urbano é o plano diretor e que é de lá que a gente vai ter os outros planos, especialmente mobilidade, e que vai condicionando todas as outras funções, a gente não consegue pensar em mobilidade a longo prazo. E aí a cidade vai acontecendo, ela vai crescendo, mas ela não desenvolve. E aí é que entra que o cara que assumir tem que ter a capacidade de gestão. Trazendo de novo para o âmbito privado, se você abre um mercadinho e você se acomoda, aquele mercado vai ser sempre pequeno. Mas se o cara ele é visionário, ele coloca um açougue, ele coloca uma padaria, o mercado vai abrindo, daqui a pouco vira uma rede, e assim também é a nossa cidade. Conforme a população vai aumentando, tem que aumentar
os bairros, mas para isso o gestor tem que saber do plano diretor, que aí tem que abrir para o bairro lá, tem que abrir o município, os gestores têm que facilitar os construtores, as construtoras, os loteadores, para abrir novos loteamentos. Porque se vai abrir um loteamento e o plano diretor não ainda está amarrado, impede, né, o crescimento da cidade. Sim ou não? Você vê, Márcio, a maioria dos loteamentos em Barra Velha foram forjados antes da lei de parcelamento de solo. E essa lei do parcelamento de solo que exigia, ou que exige até hoje, que o loteador que divide os seus lotes, ele tem que entregar a estrutura, o arruamento... Deixar tudo pronto, asfalto, luz... É o arruamento que se fala, né? Uhum. A questão da iluminação pública, a questão da rede coletora de água de chuva, Uhum. tudo isso ele tem que fazer. Só que antes, 79, quando foi feita a lei de parcelamento de solo, e os loteamentos nossos são anteriores, não se tinha essa necessidade. Então, olha o passivo que a gente tem hoje em Barra Velha com os loteamentos que ainda estão, por assim dizer, sem estrutura nenhuma. Em contrapartida, os novos loteamentos, que precisam ser estimulados em Barra Velha, ele já vem com toda essa entrega de serviço. E isso é muito positivo. Até porque hoje, vamos pegar um exemplo da Quinta dos Açorianos. O Nova Barra Velha, que é aqui a entrada da Quinta dos Açorianos, é um loteamento já novo com toda a estrutura. A Quinta dos Açorianos, lá para trás, é um loteamento antigo que não tem. Porém, se a gente for olhar o arruamento das ruas, não há estrutura, porque a maioria é estrada de chão. Uhum. Isso aqui é um bairro organizado. As quadras são organizadas, os lotes são organizados, são tudo padrão. Uhum. Eu estava lá hoje, antes de vir para cá, eu estava na Quinta dos Açorianos, conversando com alguns moradores, e vamos fazer um paralelo dos últimos 5 anos aqui nos Açorianos. E tu sabe que tu é corretor de imóveis. Há 5 anos atrás, você achava lote lá a preço de banana, por assim dizer. Hoje já não tanto. Porém, aonde estava a concentração de pessoas? Na Quinta dos Açorianos, na primeira avenida, na primeira quadra, na avenida principal. Poucos comércios, pouquíssimos comércios. Falando de 5 anos, mas se fizer um recorte de 10 anos, então é um desespero. Não tinha nada de comércio. Não tinha nada, só mato. Pegando a questão da mobilidade. As pessoas que moravam lá, como é que faziam para trabalhar? De manhã cedo saíam, não tem ônibus, não tinha ônibus, não tinha nada. Era carro, bicicleta, transporte das empresas. Saíam todos para trabalhar e, quando acabava o horário de serviço, voltavam todos. Só tem uma rua para entrar e sair. Movimento, trânsito, um monte de gente. Hoje, no cenário atual, nesse recorte que a gente fez temporal, a gente já começa a ver vários comércios se estabelecendo na Quinta, vários serviços se estabelecendo na Quinta. Estou falando da primeira quadra. Há 5 anos atrás, a terceira quadra quase não existia. Era a primeira quadra, quando muito a segunda quadra. Hoje a gente já passa na segunda quadra e já vê alguns comércios estabelecendo na segunda quadra, várias casas construindo, a terceira quadra já sendo povoada. Aonde o poder público deve entrar? Nós temos que entender que o próprio zoneamento tem que permitir ou tem que estimular que comércios se instalem ali. A própria infraestrutura urbana vai levando isso. Já pensou hoje nós temos a segunda rua, tem a primeira quadra, a primeira avenida, tem a segunda avenida e depois vai para a terceira quadra. Se aquela segunda avenida, vamos imaginar um exercício de futuro, se aquela segunda avenida é asfaltada, por exemplo, e é estimulada a instalação de comércios e vários serviços ali, o crescimento que vai ter aqui das Açorianos. Crescimento, valorização, desenvolvimento. E aí que o poder público que tem que entrar, ele tem que fazer, ele tem que acelerar e estimular este zoneamento, ele tem que distribuir a cidade. Lá na faculdade a gente aprendia que na questão de planejamento urbano, que um bairro, uma localidade, uma micro-região, ela tem que atender as 4 funções sociais, né? O trabalho, a moradia, o lazer e a mobilidade. Isso é chamado Carta de Atenas. Esse era o pacto da mobilidade, era o que tinha de mobilidade na época, até hoje funciona assim, ou seja, num curto espaço de um raio que tu mora, onde tu tá ali, no teu bairro, na tua vizinhança, o que tu tem que ter? Tu tem que ter a tua moradia, a tua casa, tu tem que ter um espaço para trabalhar, um comércio, um espaço comercial, que é o trabalho, tu tem que ter o lazer, ou seja, espaços, praças, enfim, e tu tem que ter a mobilidade. Para quê? Para que a gente não viva centros distribuídos, como eram os centros antigos. Onde todo mundo vai para o centro trabalhar e mora nas pontas da cidade. Aqui nos Açorianos hoje começa a ter isso. E, Tiago, falando da Quinta dos Açorianos ainda, cara, a última pergunta, sobre a Ponte Pênsil, cara. Sobre a falando da Quinta, né? Estamos falando da Quinta sobre a Ponte Pênsil. Não sei se você viu, fiz umas movimentações e recentemente foi um secretário na rádio local aqui e falaram que as obras da Ponte Pênsil, você que está nos assistindo aí, vai iniciar em agosto. Olha que maravilha, no mês do meu aniversário. A promessa é que as obras da Ponte Pênsil vai iniciar em agosto e vai terminar em até dezembro desse ano. O que é que tu me fala aí da Ponte Pênsil e do FUOL, cara? As pessoas que estão nos assistindo agora que ainda não entendem, não sabem.
Eu até tinha informação, mas que o que seria feito agora seria o projeto da ponte, não a reforma. Se for a reforma, que Deus abençoe que seja. Vai ser feito o projeto e até... Já vai começar agora? A princípio ia começar agora, né? Eu até vou pegar o recorte para não falar besteira. Mas a promessa que foi falada em rede municipal, né, na rádio, é que até dezembro ia estar pronto. Tomara que sim. Né? Até Dinheiro tem, né? Pelo princípio da continuidade, cada prefeito vai fazendo a sua parte para que ele tenha menos trabalho, o próximo prefeito tenha menos trabalho. Uhum. Né? E como nós somos pré-candidatos a prefeito, então menos trabalho, se Deus abençoar, que a gente possa ganhar a eleição. Mas tu tocaste no assunto do FUOL. Uhum. E para quem não está familiarizado com esse tema, o FUOL é justamente esse fundo de investimento ou de recuperação para a Orla e para a Lagoa. E aí, para isso, foi separado 1% do ITBI, que são 3%, ou seja, 33% do ITBI é separado para esse fundo. E esse fundo, que hoje deve ter os seus 10, 12 milhões guardados, se for analisar o que o próprio ITBI arrecadou, deveria ter isso, ele é destinado para essas obras. Infelizmente, desde a criação desse fundo, a antiga administração, o antigo prefeito, ele não investiu esse fundo nas grandes obras que se prometiam. E o dinheiro está lá parado. O dinheiro está lá parado ou não, porque como o fundo tu já verificou lá no programa de experiência, existe fundo fixo do FOL, uma conta separada? Não tem, né? Pois é. É só a destinação, mas não tem lá o fundo do FOL, então não tem uma conta específica. Não tem uma conta e também não tem uma orientação para a população que poderia fazer, o que não poderia fazer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Até para concluir ali, Márcio, não queria te cortar, mas se for analisar lá no portal de transparência o FUOL, o que foi gasto com o FUOL, a gente vai olhar que foi gasto com diesel, foi gasto com mão de obra terceirizada, foi gasto com pavimentação. Aí de nada adianta tu ter uma lei que vai destinar um importante recurso para o fundo de recuperação, de investimento na orla e na beira-mar, se a gente for investir em custeio. Aí não vale a pena. Eu até fiz um vídeo tempo atrás, alguns outros pré-candidatos me criticaram. Agora, quando o calo aperta, ninguém lembra. A saúde está um caos. Uhum. Até um tempo atrás, nós estávamos no meio de um surto de dengue. Graças a Deus, com o frio, o mosquito foi embora. Amém. Tá? Aí tu tem, ou pelo menos se deveria ter, quase 10 milhões parados, sem nenhum projeto, sem nada para estruturar. Tu vai deixar o dinheiro parado para gastar com folha, com custeio? Não então, dá, né? gasta com saúde. Falando de saúde, falando de FUOL, me corrija se eu estiver errado. Nós temos lá quase 12 milhões aqui em Barra Velha, né, no FUOL. E se hoje o prefeito quisesse tirar desse valor, claro, 1 milhão, e quisesse colocar na saúde, contratar mais 3 médicos, mais 5 enfermeiros lá para o PA, e a Câmara de Vereadores concordasse, ele poderia fazer isso? Se a gente for olhar o princípio constitucional, a lei do FUOL é inconstitucional. Porque Certo. você não pode vincular um tributo não vinculado a alguma ação específica. Agora, é da discricionariedade do prefeito. Então, falando o português mais traduzido, é da vontade do prefeito. Ele pode usar o ITBI para o que ele quiser, dentro da despesa. Mas a lei foi acordada entre para os aquela poderes, finalidade, tá? Que seria respeitado esta fatia do orçamento para esse investimento. Foi respeitado. E por isso que não tem o fundo. O prefeito ele pode fazer a qualquer momento. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro, então. Porém, respeitando a autonomia dos poderes e respeitando a própria atuação que existe num conselho criado, que hoje acho que ainda não foi atualizado, mas respeitando esses órgãos que foram criados, essas entidades que foram criadas, o prefeito, quem sabe, poderia simplesmente comunicar, chamar os vereadores e comunicar. Pessoal, estou com esse dinheiro aqui, estou com uma demanda muito importante na saúde, certo. Nós sabemos que o ano, falta 6 meses para acabar o ano e não tem projeto. O que vocês acham de a gente investir esse dinheiro na contratação de mais médicos, na candidação de equipamentos? O que vocês acham disso? Eu tenho certeza que nenhum vereador ia se opor. É questão de diálogo. E nossa cidade, na questão da saúde, ia sair daqui e ia para cá, né? Então, mas é que entra, é a questão de gestão, né? Se você tem lá, volta pro cara do mercadinho, o cara tem um mercadinho lá e o cara tem dinheiro guardado, ele tem 2 opções, ou ele investe no mercado, ou ele deixa o dinheiro guardado. Se for trazer um exemplo mais presente, na casa da gente, se a gente está juntando um dinheirinho lá para fazer uma viagem em família, está juntando dinheirinho todo mês para fazer uma viagem em família, mas infelizmente no meio do caminho, o pneu do carro furou e tu não tem mais de onde tirar, tu vai tirar do dinheiro da viagem para arrumar o carro. Vamos além, no meio do caminho, um membro da família adoeceu, precisa passar lá por um tratamento de saúde, tomar remédio, comprar remédio, vai tirar daquele dinheiro da viagem para dar o remédio para a criança, é certo. Prioridade. Ou tu vai deixar tu para ficar doente para guardar o dinheiro para viajar. Na prefeitura funciona igual. Vamos dar um exemplo aqui. Barra Velha é uma cidade turística, essencialmente turística, vocacionada em serviços.
Nossa principal arrecadação vem do serviço. Certo. Tá? Hoje nós temos um investimento muito legal em turismo no orçamento, no papel, mas que não reflete na atração de riqueza para a cidade. Hoje, infelizmente, a gente gerencia festas e eventos. É o que está acontecendo hoje. Se eu tenho uma prioridade evidente na saúde e eu tenho que escolher entre fazer uma prioridade evidente na saúde ou contratar um show no carnaval, vou priorizar a saúde. Óbvio. Assim como na casa da gente. Ah, não, mas eu tenho que me planejar para o ano inteiro e eu tenho que separar uma fatia para a Festa do Ipirão. Show de bola. Festa do Ipirão é uma festa tradicional que movimenta a nossa economia. É necessário fazer. Até dar parabéns para o prefeito atual que vai retomar a festa agora, que lançou a festa esses dias. Show de bola. Agora, se a saúde está um caos, dá para remanejar. Porque, assim como na casa da gente, tudo na vida é prioridade. E a prioridade do poder público é a comunidade, é o povo. Se a saúde pede socorro, é lógico que o investimento prioritário é lá. Então, temos dinheiro na prefeitura, faltamos, então, gestão. Para tu conseguir, como eu sempre falo, a prefeitura hoje o orçamento da prefeitura é um cobertor, e um cobertor curto. Se tu puxa para a saúde, tu vai descobrir lá na assistência social. Se tu puxa para a assistência social, tu vai descobrir a educação. Tu vai ter que remanejar o orçamento, tirando os gastos obrigatórios que a lei exige. Os seus 25% na educação e os 15% na saúde. Isso é obrigatório. Barra Velha gasta mais. Barra Velha está gastando 27 e tantos por cento na educação e quase 20% na saúde. Já gasta além do constitucional, que a lei de responsabilidade fiscal existe. Mas também está gastando muito com folha. Pra caramba. Quase 120 milhões por ano com folha de pagamento. Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Tiago Pinheiro, pré-candidato a prefeito. E lembrando que eu sou pré-candidato a vereador, não esqueça. Então, pessoal, Tiago, muito obrigado por esses minutos aqui. Eu sei que está corrido para ti. E eu quero que você dê aí as considerações finais para quem está nos assistindo. Todo mundo sabe que você é pré-candidato a prefeito. Cara, manda uma mensagem aí para a nossa cidade, para a nossa população. Márcio, talvez a mensagem mais importante que nós estamos falando em cada visita que a gente faz, em cada reunião que a gente faz, e neste momento de pré-campanha, que é a essência, é falar sobre a importância do diálogo, sobre a importância do debate. A cada visita que a gente promove, nós estamos levando a nossa proposta ou as nossas intenções enquanto pré-candidato e validando com a comunidade, perguntando, dialogando, tentando buscar ou tentando colher essas informações para realmente construir um plano de governo efetivo. E esta importância do diálogo que nós estamos exercitando nessa pré-campanha é a essência daquilo que a prefeitura deve fazer ao longo da gestão. Não adianta tu ter um baita projeto, não adianta ser gestor, não adianta montar uma equipe qualificada, se o prefeito, se os vereadores, o secretário, não exercitar esse diálogo com a comunidade ao longo dos 4 anos. Até porque, como tudo na vida, o planejamento, ele requer ajustes e mudanças de rota. E esta mudança de rota, ela se faz ouvindo as pessoas. O que eu percebo hoje em muitos políticos que entraram aqui em Barra Velha, vou dizer nos últimos 20 anos que eu acompanhei, é entrar e fechar os ouvidos. Então, esse desafio que a gente exercita aqui é um exemplo daquilo que nós defendemos para uma eventual gestão. Por isso que a gente gostaria de se colocar à disposição de todos, como nós estamos fazendo aqui, debatendo, dialogando, para aqueles que quiserem conversar conosco, mandar mensagem nas nossas redes sociais, convidar a gente para tomar um café, convidar a gente para conversar e falar sobre a cidade, é aquilo que nós estamos fazendo diariamente. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso compromisso. A pré-campanha está acabando, nós já estamos validando essas propostas ao longo desses meses que a gente caminhou, daqui a pouco vai começar a campanha eleitoral. A campanha eleitoral é onde libera realmente plano de governo, propostas, pedidos. Tu é pré-candidato, eu sou pré-candidato, e nós estamos hoje vivendo este momento muito importante. Mas, acima de tudo, sem esquecer que é a comunidade que abastece a informação, que faz o município girar. Eu sou cidadão, tu é cidadão, antes de ser candidato, a gente é eleitor. E nós precisamos que a comunidade esteja junto, participando, cobrando, não somente no ano eleitoral, mas em todo o mandato. E é isso, este é a essência que nós queremos imprimir no eventual mandato, e é isso que a gente faz hoje como mensagem, Márcio, te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, acima de tudo agradecendo a Deus por nos dar saúde de estar aqui hoje, mas é convidar a comunidade para debater e dialogar junto conosco. Isso aí. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado você que participou aí com a gente. Se inscreve no canal do YouTube, entra aí nas nossas redes sociais, entra nas redes sociais do Tiago Pinheiro também e fica atento para os próximos episódios do Márcio em Ação.